Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência na questão 761, né? Pena de morte. Também sequência no vídeo 362. Então, olha só para você ver. Kardec fez a seguinte pergunta. Olha, pergunta com sentido duplo. Se a pessoa não analisa, ele cai como um patinho na lagoa. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida, né? Então, nós sabemos que a lei de preservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? E agora, hein? Mas nós não podemos nos esquecer que isso é lei do homem, não é lei divina, né? Vamos ler novamente. A lei de conservação, porque existe a lei de conservação, né? A lei de proteção. Então, às vezes, a pessoa não nos esquecendo que, às vezes, por excesso da lei de conservação, por excesso e por falta de raciocínio e de bom senso, podemos cair numa armadilha vindo a infringir as leis divinas. Mas como assim, Luiz? Porque nós temos que entender que o excesso leva a pessoa a não raciocinar. Toma uns goró a mais para você ver o que acontece. Você não consegue dirigir, você não consegue fazer o número 4, você fica falando besteira aí pela rua, uns falam alto demais, outros ri demais, outros querem estar com a razão, outros começam a contar piada. E pelo fato dele não raciocinar, esse excesso da lei de conservação pode levá-lo ao infringimento das leis divinas, vindo ele a faltar com o bom senso, a faltar com o amor, com a solidariedade, com a humildade, com o perdão, com, vamos dizer assim, vindo ele a não dar oportunidade ao outro de se redimir. Você entendeu o que eu quero dizer mais ou menos, né? É que eu fico procurando palavras assim para poder não ficar assim meio agressivo, você entendeu? A situação. Porque se eu fosse dizer realmente o que vem no cérebro, eu tenho que peneirar o que vem. Então tem um preço, entendeu? Que eu pago. Chega aqui, ó, e eu tenho que peneirar tudo. Então, o excesso da lei de conservação
pode levar o indivíduo a um estado de cegueira e ele não raciocinar, não dando ao outro oportunidade de se redimir. O que nem sempre dar ao outro a oportunidade de se redimir é colocá-lo para dentro de casa, para dormir junto com a nossa família. Não é isso, não. Não. É conduzi-lo aos meios legais para que ali ele cumpra, já que ele infringiu as leis divinas, ele infringiu as leis da terra. Que é isso, Luiz? Infringiu as leis divinas, infringiu as leis da terra, para você ver. O nosso conceito aqui é diferente. Ninguém infringe as leis da terra primeiro, para depois infringir as leis de Deus. Não vem que não tem. Eu acho que se eu tivesse existido na época de Galileu Galilei, na época de Joana d'Arc, eu teria sido morto na fogueira também. Porque eu não iria calar a boca. E eu ia continuar dizendo o que eu digo. Mas então você está dizendo que ninguém infringe as leis da terra sem antes infringir as leis divinas? Não. Todo ato pecaminoso, vamos usar esse termo mitológico, que a pessoa comete, primeiro ele infringiu as leis divinas, que reflete nas leis da terra. Você entendeu essa? Primeiro ele infringe as leis divinas, que reflete nas leis da terra. As leis da terra é deixado em segundo plano. Porque existe duas leis, a do homem e a de Deus. Mas sempre prevaleceu e sempre prevalecerá a de Deus. Por mais necessária que é a justiça da terra. Mas primeiro a de Deus. Por isso que muitos têm o hábito de dizer: toda honra a Deus, toda honra e toda glória a Deus, a Jesus primeiro. Então nós temos que reconhecer a soberania do majestoso, que é o nosso Pai. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o onisciente, o onipresente, o onipotente. Por mais que é necessária a justiça da terra. Mas primeiro, então ninguém infringe justiça nenhuma se ele não infringir a justiça da terra. Se ele não infringir a justiça divina. Porque existe atos aqui na terra que a pessoa comete que para a humanidade e para a justiça da terra é um infringimento, mas para a justiça divina não é. Porque os conceitos na terra é de uma forma e no plano espiritual é de outra, uma vez de acordo com a nossa evolução. Você entendeu? Facinho, não é? Então vamos lá, ó. A lei de conservação dá ao homem, é esse o problema, é sentido duplo. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Então, não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Por exemplo, no Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que nos esclarece a respeito. Eu não vou conseguir me lembrar agora
do capítulo, porque é muita coisa, é um bombardeio que vem no meu cérebro nesse momento que a gente está gravando. Porque eu quero que você entenda que isso aqui não é nada assim premeditado, preparado. A espiritualidade joga tudo no meu cérebro aqui na hora agora. Então, mas tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não vou conseguir me lembrar agora o capítulo, que diz lá mais ou menos assim: não é matando, você entendeu? O inimigo que você se livrará do inimigo. O que quis dizer isso mais ou menos? Porque você pode se apartar do corpo físico daquele indivíduo, mas você não se livra da alma dele, do espírito dele. Por quê? Porque o espírito é imortal, a alma é imortal. Infelizes daqueles que não acreditaram nisso e não acredita. Infelizes, com todo respeito, cada um acredita no que quer. É lógico, isso aqui é um estudo. Mas, gente, para que deixar para sofrer, para que sofrer 20, 30 anos aqui no corpo físico? Um processo natural da evolução. Se a realidade, a alma continua na erraticidade mais viva que antes. Papai, mamãe, vovó, titia, irmãos, continuam todos vivos. Foi um simples AVC que o levou de volta ao plano espiritual por, assim, disciplina, sabe? Por excessos de bebida. Já não tinha saúde lá tão boa. E mesmo assim ainda abusava. Aí vem lá um infarto, né? Vem o AVC, vem o derrame, vem o AVC, né? Vem lá um câncer. Gente, isso é tão natural. Isso faz parte da prova e da expiação. É um resgate. Que morre esse corpo físico, aparentemente ele morre. Essa aparência nunca mais você vai ver. Mas a alma, ela continua. E quando você retorna à pátria espiritual, através do teu desencarne, ou através do sono mesmo, você reencontra com os teus familiares. Então, muitas pessoas pensam assim: eu vou mandar matar fulano, porque ele é um perigo para a sociedade. Então vamos nos livrar desse criminoso. Você acha que você vai se livrar daquele criminoso mandando matar ele? Você acha que a sociedade se livrou daquele indivíduo? Mas livrou-se do corpo dele. Mas o problema não está tanto no corpo. Você sabe por quê? Porque ele, em espírito, ele pode cometer muito mais crime do que se ele tiver fechado. Deixa eu te explicar uma coisa. Em espírito, ele pode influenciar milhares de pessoas à sua volta, já que ele está com ódio de você. Ele pode influenciar milhares de pessoas a se tornarem serial killer. E essa pessoa sai matando 10, 20, 30 aí, graças à influência daquele espírito. E ele sentado, influenciando e dando risada, e o outro lá matando, sob a influência dele. Porque ele influencia, porque o outro é médium, não sabe que é médium, capta aquela energia negativa. Então ele vinga do mesmo modo que você pretende vingar-se dele, matando ele para tirar ele do meio da sociedade, para se livrar-se dele.
ele também vai fazer do mesmo jeito no plano espiritual, só que com mais força, porque ele junta os semelhantes como ele em matéria de negativismo e de ódio e parte para cima da sociedade. E se as pessoas soubessem, se analisassem, gente, vou usar aquele termo assim, ó, inimigo bom. Tem um ditado aqui na Terra que diz o seguinte, né? Que inimigo bom é morto. Não, gente. Vamos modificar isso aí. Inimigo, entendeu? Inimigo bom é inimigo vivo no corpo físico. Deixa o caboclo no corpo físico. Não faça nada com ele. Deixa ele que a justiça da terra toma conta dele. Você vai ver aqui, ó. Vou ler a resposta para você entender o que eu estou querendo dizer. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha a resposta, ó. Há outros meios de ele se preservar do perigo. Você está vendo aqui? Que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Tá vendo só? Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. O que isso quer dizer? O caboclo cometeu um crime? Cometeu. Deixa a cargo da justiça da terra que o tranque, julgando-o. Agora, o que tinha que deixar de existir na terra, na área da justiça, só que isso não vai mudar, é habeas corpus, isso não podia existir. Uma das falhas da justiça da terra está no habeas corpus, não devia existir. Roubou uma galinha, 2 anos de cadeia, sem habeas corpus e também sem redução de pena. 2 anos é 2 anos. Tem que prevalecer a palavra do juiz. Mas é engraçado que as leis ali, as cláusulas, não deixa o poder do juiz prevalecer. Porque o juiz quer manter aquele desgraçado preso. Mas o sistema favorece o bandido. E ainda tem outros urubu que vêm e compram uma meia dúzia para favorecer mais ainda. Então não devia existir habeas corpus nem para pobre e nem para rico. Apesar que eu acho que habeas corpus mesmo existe, mas é para rico, né? Eu nunca vi. Eu, pelo menos, desconheço. Habeas corpus para pobre? Tá. Para pobre, eu acho que existe a redução de pena por bom comportamento. Mas habeas corpus não. Tá. Então, aquele que roubou uma galinha, 2 anos preso. Aquele que roubou bilhões, 100 anos de cadeia. 100 anos de cadeia fechado. Fechado. Nada de tornozeleira no pé. Isso aí é tudo mentira. Isso é para enganar o povo.
E o povo, como sofre de letargia, de catalepsia, você entendeu? De amnésia, não faz parte também não, entendeu? Mas eu acho que o povo sofre também até de epilepsia, que não tem nada a ver, porque epilepsia são transtornos no cérebro, nos neurônios, você entendeu? Neurológicos. Mas tudo bem. 100 anos de prisão é 100 anos. Prisão perpétua. 100 anos. Como muitos países. Mas no Brasil não. Tem tanto benefício, mas tanto, que certos advogados, quando o cliente dele recebe lá uma pena de 10 anos, o advogado bate palma. E o cliente também bate palma. Ele ainda cutuca o cliente e fala, bate palma? Por que bate palma? Não, dá graças a Deus você ter pegado 10 anos de cadeia. E se preocupa. Eu posso conseguir habeas corpus para você. E, meu amigo, mas isso aí perante a justiça de Deus, você vai responder, viu? Você vai responder. Porque você sabe que ele cometeu o crime. Você sabe que ele é criminoso. E a justiça divina é o seguinte, muito mais é cobrado daquele que mais conhecimento tem. Então, se você tem conhecimento de que ele cometeu o crime, fica na tua. Porque senão depois você vai para cada vale umbralino que você não vai ver a cor do sol milhões de anos. Então, existe, você entendeu? Nós vamos ter que voltar depois no outro vídeo. Existe habeas corpus, existe redução de pena. Não, cliente, você vai preso, fica quieto, fica numa boa lá, bom comportamento. Então você vai cumprir lá apenas uma parte da prisão, vamos dividir assim, 10 anos em 4 partes, você vai ficar só 2 anos e meio preso. E olha lá, hein? Porque eu sou bom. Eu tenho muitos amigos, viu? Fica comigo. Tudo bem, hein? Depois, não reclame. Quando na próxima existência nascer como um mendigo, morando embaixo de viaduto, com o corpo todo porulento, cheios de úlceras varicoses. Não reclame. Não reclame de nascer lá naqueles bairros parecido com... Não vou nem dizer o nome. Não reclame de nascer na miséria. Não reclame de passar fome na próxima existência. Então nós vemos milhões de pessoas nessas condições hoje, reclamando, blasfemando. E quando ele não tem mais a quem reclamar, a apontar o dedo, ele culpa Deus. Como se Deus tivesse alguma coisa com isso. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus é imparcial. Deus não pode interferir. E ele nunca interferiu na vida de ninguém. Ele só sustentou. Os nossos atos correm por nossa conta. Depende de nós. Não depende de Deus. Deus é misericordioso no sentido de nos dar oportunidade de retornarmos ao palco da vida através das reencarnações para nos melhorarmos,
mas que ele nos beneficia mais um do que o outro, não. Com Deus não existe suborno. Com Deus não existe propina. Não queira negociar com Deus, porque ninguém consegue negociar com Ele. Ó, Senhor, eu tenho aqui um dinheirinho aqui, a carteira tá gorda. Não faça isso, não. Brinque com todo mundo enquanto você está na terra, judia mesmo, aproveita mesmo, desgraça com todo mundo, desgraça com a tua evolução, mas não mexa com Deus nesse sentido. Ele não vai te punir, ele não vai te torturar. É você mesmo que auto se incrimina quando age dessa forma. Então nós vamos para o próximo vídeo, porque nós ainda temos algo a comentar a respeito desse assunto aqui ainda.